Chegamos aqui para mais uma live visionária nesta tarde. Vamos aguardar um pouquinho para as pessoas poderem conectar. Muito bom. Muito bom. Amém. Amém. O apóstolo Ricardo já está aqui entre nós. Vamos lá. Estou aqui com o apóstolo Ricardo Marciano, meu convidado, em nome de Jesus. Opa! Ele chegou. Tudo bem, amigo? Como é que Tudo bem, estamos? apóstolo? Tudo bem, graças a Deus. E você, está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, apóstolo. Tô ouvindo bem, sim. Também estou te ouvindo O super áudio bem. tá audível. Legal, que bom. Bom falar com vocês. Também, apóstolo, uma honra te receber aqui nessa live aqui. Em nome de Jesus, que Deus cada dia mais possa te abençoar. Obrigado mesmo por atender Amém. o meu convite. Oh, E eu que agradeço. eu creio que esse papo aqui vai ser edificante. Que As pessoas que bacana. adentrarem aqui posteriormente vão ser edificadas com o nosso papo aqui, com aquilo que será compartilhado nessa tarde. Amém, graças a Deus. E O como é senhor que está estão as bem, coisas? apóstolo? Eu estou bem, mas com frio, né? Que aqui na Zona Sul tá frio. Como é que tá aí no Embu das Artes? Aqui em Budas Artes está um pouquinho frio também, viu? Está um pouquinho frio. É, Mas aqui tá gelado. aqui dentro de casa está gostoso. Aqui eu moro aqui perto do autódromo, perto da represa Guarapiranga, então aqui realmente é muito úmido, né? Um vento muito gelado mesmo, mas estamos aí, estamos aí. Estamos Amém, na apóstolo. bênção, graças a Deus. Eu tô aqui em casa, você tá em casa? Estou em casa também, apóstolo. Estou em Ah, que casa, estou bom. guardadinho aqui, trabalhando 100% home office. Ah, Graças a é? Deus aqui tá. E Eu você tenho uma trabalha com o quê? empresa, Qual é né? a sua área? Que Eu área você trabalho trabalha? com assessoria, consultoria, principalmente financeira, né? Econômica, um pouquinho de contábil também, né? Então, eu assessoro pessoas que precisem abrir empresas, que precisam fazer manutenções de empresas, né? Pessoas físicas que tenham dúvidas com relação a algumas coisas, né? Relacionado seja com órgãos públicos, seja com bancos. Então, eu procuro também esclarecer essas dúvidas, até mesmo assessorá-las e auxiliá-las nisso, até mesmo Aham. solucionar isso. Então, eu faço aqui Uau. a minha empresa que está tocando, graças a Deus, apóstolo. É trabalho mais de metro, não é? Ainda mais Oh, nessa fase ainda, né? Ainda mais nessa com fase. certeza, Que é uma verdade. área muito importante, muito importante. Eu já estive no escritório hoje, para ir lá a parte da manhã, até mais ou Uhum. menos 2 horas, até 1h30 da tarde, eu vim para casa almoçar e vou ficar por aqui agora, porque a gente tem. Como é que tá aí? Tá Bem, chegando? tá chegando, Você o me áudio tá contou. chegando, pode Ah, continuar. tá. Que de vez em quando roda aqui as bolinhas aqui, a internet dá umas falhadas aí. E Ainda, você congrega com. Você é da equipe do Alberto Pires, né? Do apóstolo Alberto Pires, né? exatamente. Comunidade Apostólica Plenitude de Vida, evangelista Manuel Aham. Rodrigues, evangelista presbítero, faço parte da liderança, né, do corpo de liderança Que também, né? legal. Assim, não liderando diretamente algum ministério, mas eu faço parte de algumas equipes, né? Então, faço parte do presbitério. Então, temos aí esse contato direto com o apóstolo Alberto. O apóstolo Alberto deu todo o respaldo para eu estar fazendo esse projeto, tocando esse projeto chamado Live Visionária. Até vou aproveitar, apóstolo, pedindo licença ao senhor, eu vou explicar para quem está entrando agora um pouquinho sobre o que é o Isso. projeto Live Visionária. Okay? Muito bem. O projeto Life Visionária consiste no seguinte: a gente convida pessoas que realmente tenham uma visão, que sejam pessoas de sucesso em suas áreas, que estejam de acordo com que é o padrão, não vou ser padrão, mas na verdade com aquilo que está sendo tocado no sucesso na vida deles.
Então elas contam as suas histórias aqui, a gente também aborda alguns assuntos, ok? Essa live está baseada em 7 pilares principais, o senhor deve ter visto talvez no banner, tá? São 7 pilares principais que são propósito, informação, motivação, inspiração, inovação, credibilidade e superação. As pessoas que eu trago para a live aqui, elas estão encaixadas em pelo menos uma ou mais dessas áreas, desses pilares. Então, eu creio que as histórias que elas contam aqui estão realmente de acordo com aquilo que, com a visão que Deus colocou no coração delas. Na verdade, a gente não convida só pessoas apenas cristãos. Eu vou estar compartilhando também com empresários de sucesso, sejam pequenos empresários, sejam médios empresários, sejam grandes empresários, enfim, várias pessoas com as suas histórias. Então, esse é o objetivo da Live Visionária. Então, tem um propósito bem definido e eu creio que isso é bênção e possa inspirar pessoas, alcançar pessoas, né? Até mesmo, quem sabe, pessoas entregarem as suas vidas para o Senhor durante essa live. Não sei o que o Espírito Santo vai fazer, o que está sendo direcionado aqui. Somente Ele. Eu tenho um roteiro aqui pré-definido, mas quem guia-me é o Espírito Santo. Então, eu faço de acordo com o que Deus pede. Esse é o objetivo da Live Visionária, explicando para quem está entrando agora aí, e quem principalmente também seus seguidores, né? Aposto que talvez não saibam, eu estou aqui explicando aqui. Okay? Eu quero aproveitar e mandar um beijão aqui para Vivi Zilic, uma ovelha preciosa, Vitória. O bispo André Carelli, né, um discípulo, um filho muito amado. Uma igreja, ele lidera uma igreja poderosa na cidade de Campo Limpo Paulista, próximo a Jundiaí. Uau, que bênção. Também ele entrou aí, não sei se ainda está, mas ele entrou e mandou um oi aí para nós, mandou um abraço. Amém. Que bom, que bom. Mas é uma iniciativa muito boa de a gente poder estar debatendo. Eu tenho participado de várias lives e tenho assistido também, participado de muitas lives. Eu acho que é muito enriquecedor, né? Ontem eu tive uma live à noite. Eu fui convidado pelo pastor Isaac, lá de Bragança. Fizemos também a igreja na pandemia e pós-pandemia também. Foi muito, muito legal. Foi muito jóia. Quarta-feira que vem nós vamos fazer outra. Ele curtiu, nós curtimos tanto. Então foi muito legal. E o Bispo Carelli está aí, ó. Estou aqui, mandou um abraço. Aí pastor Neto também entrou. Opa! Aí o Sérgio Vieira. Tá entrando uma turma nossa. Andréia Barbosa, que é minha seguidora aqui, eu conheço, eu fiz uma casa de paz na casa da mãe dela. Nós temos um projeto aqui na Plenitude de Vida chamado Casa de Paz, né? Em que vamos nas casas das pessoas, ficamos por algumas semanas pregando a palavra, ministrando, né? Para as famílias, né? E é um projeto evangelístico que nós temos aqui na Plenitude de Vida. Então, a Andréia, na verdade, ela tem um testemunho poderoso de que nós oramos por ela no hospital. Ela teve uma bactéria que contraiu na perna dela. Nós oramos por ela. Então, assim, Deus tem feito uma obra na vida dela, tem acompanhado a gente na medida do possível aqui. Eu vi ela entrando na live aqui. Bom, apóstolo, vamos aqui. Glória a Deus por isso. Então, apóstolo, vamos aqui iniciar nosso papo aqui. Sim, queria que o senhor, primeiramente, eu creio que alguns dos seus seguidores devem talvez conhecê-lo, né? Mas queria que o senhor contasse um pouquinho da tua história com Cristo, como o senhor chegou até Cristo, né? E também como o senhor chegou a virar apóstolo, né? Como foi o chamado apostólico da sua vida. Esse virar apóstolo foi muito bom, esse eu gostei. Virar apóstolo foi muito bom. Se eu pudesse desvirar, se eu pudesse desvirar, ia ser muito bom, muito bom. Bom, querido, na verdade, assim, meus pais casaram-se há 56 anos atrás numa igreja evangélica. Então, eu desde quando me conheço por gente, eu fui criado dentro de uma igreja evangélica, não é? E sempre, desde berçário, criança, escola dominical, igreja infantil, igreja das crianças. E isso foi até os 25 anos de idade.
né? Eu já tenho 54, então até os 25 eu vivi num ambiente de uma igreja, só que era uma igreja tradicional, uma igreja histórica. Aprendi muita coisa, muito grato a Deus por tudo que eu aprendi lá, fiz amigos lá, e tenho alguns reverendos que eu conheço até hoje, que me ensinaram. Eu tenho professoras que me ensinaram quando criança, que até hoje estão vivas e a gente tem muito respeito, muita honra. Porém, chegou um momento que eu comecei a identificar que estava faltando algo, né? Estava faltando alguma coisa e era exatamente o batismo no Espírito Santo. Foi onde então eu falei, não é possível. Agora eu já era um adulto, 25 anos, já quase um engenheiro formado, eu sou engenheiro químico de formação, trabalhei muitos anos em empresa multinacional e na área executiva. E aí Tá rodando. Pode continuar. é isso. Então, e a gente. Aí, então, até que me convidaram para um retiro espiritual da Missão Evangélica Shekinah, do apóstolo Géser. Então, lá eu passei por um processo de libertação, de cura interior e batismo no Espírito Santo. Então, eu voltei para a minha igreja local, agora, como diz a linguagem dos jovens aí, eu voltei chapado, né? Ei, E eu era ministro de música, ministro de louvor e etc. Então, eu e mais um que me levou para esse retiro, fomos um estopim para outros irmãos conhecerem o avivamento, alguns o reavivamento. Então, na época, a denominação que nós estávamos, eu não vou citar nomes por uma questão ética, mas então nós fomos com muito carinho, com muito zelo, nós fomos convidados a nos retirar, porque a denominação ela não aceitava os dons do Espírito, falar em línguas, mas fomos abençoados publicamente, com muita amizade, mas é uma questão assim, você não pode ficar num lugar forçando a barra daquilo que eles entendem diferente, tem que haver um respeito, né? Tem que haver aí uma compreensão, respeito, e nos abençoamos e somos amigos de muitos deles até hoje. E aí então, de repente, um grupo se reuniu na casa de um irmão que é vivo até hoje, ele congrega lá numa igreja batista lá na Lapa. Então aí começou, a gente foi para seminário, eu mais alguns jovens, e aí nasceu então uma igreja local, né, na oportunidade, e cada um desses jovens que se formaram, que foram renovados, Deus encaminhou para um lado. Então fomos buscar um pastor na época, porque a gente era muito meninos, a gente não tinha experiência nenhuma. Então aí foi onde nós trouxemos um pastor, que foi indicado para nós, esse pastor nos treinou, nos ungiu, nos ordenou, e eu e minha esposa, cada um foi enviado para um lado para começar um trabalho, né? Como eu trabalhava aqui na Zona Sul, e a minha esposa também tinha uma clínica, ela é dentista, aqui na Zona Sul de São Paulo, então nós começamos na época, um grupo caseiro, era um ponto de pregação, não podia nem chamar de célula, nada, isso foi crescendo, e então o meu pastor nos ordenou e abriu essa congregação, que na época era uma filial dessa igreja de Pinheiros, essa igreja que passou pelo avivamento, etc. E essa igreja aqui de Interlagos, no qual eu sou pastor titular, e eu e minha esposa, desde a fundação, ela cresceu muito, né? Foi até na época que nós começamos que eu conheci, na época, o pastor Alberto Pires, né? Ele também estava aí começando a plenitude, então o Alberto é um amigo assim desde os primeiros tijolos, né? Nós somos amigos desde o nosso início de ministério, eu tenho um carinho muito grande por ele e eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira, né? Ele com já pregou certeza. aqui no púlpito, eu já preguei aí na plenitude, é um amigo muito querido, a gente tem muito carinho mesmo, né? E a gente, então aí começamos a igreja a crescer, né? E no ano 2000 ela cresceu tanto que a igreja que nos enviou pediu para nós ungirmos os novos pastores lá, na igreja Isso. mãe. Porque o pastor, aquele pastor inicial que nos enviou tudo, ele se jubilou. Então aí uma nova geração surgiu, a gente foi lá, e hoje aquele rebanho faz parte de um núcleo nosso, né? Então a gente hoje trocou, né? Então a gente está com todo esse pastorado,
E aí, em 2003, a gente, aí em linha com o pessoal do Shekinah também, tivemos a nossa primeira ordenação apostólica e profética pela missão Shekinah, o apóstolo Géser, mas aí uma unção apostólica local, né, para a igreja local. E em 2005, então, quando começaram a surgir as redes apostólicas, então eu, Alberto Pires, Paulo de Tarso, etc., nós nos ligamos ao apóstolo Arles, que é o pai também aí ministerial do Alberto Pires, né? Então ali nasceu a rede apostólica, ele nos levou para Costa Rica, lá no apóstolo Rony Chaves, onde então nós recebemos a unção apostólica agora, não só para a igreja local, mas uma unção apostólica para a nação brasileira, né? Através das redes. E a gente vem trabalhando de lá para cá. Em 2005, o nome antigo da nossa igreja, que era a Comunhão Cristã El Shaddai, houve um cidadão que patenteou esse nome El Shaddai e estava nos pedindo royalties, então aí nós fizemos uma troca em 2006 para a Igreja Apostólica da Conquista, né? Então a Igreja Apostólica da Conquista, hoje ela tem um nome, ela tem uma marca, ela tem uma patente, não é? Um logotipo lá na NPI, Normas e Patentes Industriais, nós temos uma marca patenteada, e a gente vem trabalhando. E agora, há um ano e meio atrás, essas redes, debaixo do Conselho Apostólico Brasileiro, que é o CAB, aí nós somos convidados, eu, o apóstolo Alberto Pires, para fazer parte desse Conselho Apostólico, né? Porque esse conselho era só um grupo dos apóstolos mais experientes, Aneuso Tioca, Valnice, Géser, Arles, Francisco Nicolau, Joaquim, um pessoal com muita bagagem. Então, alguns apóstolos emergentes foram convidados. Então, eu, o Alberto Pires, o apóstolo Rina, o apóstolo Renan, lá do Mato Grosso. Então, tem um grupo emergente de apóstolos mais novos aí que foram agregados nesse Conselho Apostólico. E em novembro do ano passado, então, com a nova posse de nova diretoria, nós fomos eleitos lá como diretor também. Eu, Alberto Pires, nós somos agora diretores do Conselho Apostólico. Eu dei muita risada quando você falou sobre como é que você virou apóstolo, meu irmão. Não sei nem como é que eu me tornei pastor, sabe? Mas, assim, em 2004, em 2003 eu recebi uma unção de evangelista do Sérgio Lopes, do Marcelo Jamal. Em 93 eu recebi a unção de evangelista. 94 a unção pastoral. No ano 2000 recebemos uma unção como bispo, toda do Conselho Pastoral de Pastores. Certo. 2003, a primeira unção apostólica, apostólica e profética, com o apóstolo Géser e o profeta Josué, do Taboão da Serra. E aí, em 2005, então, o apóstolo Arles nos ungiu na RANC, na rede apostólica, como apóstolos da rede apostólica, e nos levou para Costa Rica também, onde lá nós recebemos uma unção também para essa confirmação. E agora final de 2019, veio então essa posse como diretor do Conselho Apostólico. Então, as coisas foram acontecendo assim, nunca corri atrás de nada, e eu tô aqui no meu cantinho trabalhando, e ganhando almas, fazendo casa de paz, plantando escola, plantando igreja, e a gente também, nós também somos diretores do Estado de São Paulo para a Associação da Visão do MDA, que é um trabalho das células e do discipulado, debaixo da autoridade do pastor Eibe Uber. Então, a gente tem trabalhado e servido a Deus aí no corpo de Cristo. Na minha vida pessoal, do ano de 96 até o ano de 86 até 2003, eu, como engenheiro, trabalhei no mundo empresarial. Então, por 10 anos eu pastoreei a igreja e também exercia meu cargo gerencial. Eu era um gerente executivo na área de logística, numa empresa de cosméticos muito grande, uma multinacional. Só que chegou um tempo que eu estava muito bem, muito próspero, só que eu não conseguia mais conciliar a minha carreira profissional com o meu chamado ministerial.
Foi então aí onde eu comecei a orar, conversei com minha esposa, com minha família, com a minha liderança, comecei a orar e me preparei, não é? Eu não saí para a obra de forma aventureira, eu fiz uma preparação emocional, financeira, familiar, e aí então em 2003, final de 2003, nós começamos então o trabalho integral, né? E é impressionante porque eu saí da empresa em maio de 2003, em em agosto de 2003, eu já recebi a primeira unção apostólica e profética. Em outubro de 2003, no mesmo ano, eu fui convidado para ir conhecer a visão do MDA. E então, Deus fez tudo assim, a hora que eu tomei o passo, Deus abriu todas as portas, né? E hoje, Amém. para misericórdia e graça de Deus, sei que isso não é trabalho meu, isso é obra do Espírito Santo, Claro. mas hoje a gente tem aí uma igreja com sede própria, bem instalados, com muitos pastores, e eu tenho muitos amigos, o Bispo Carelli que está aí, estava ao vivo também. Eu vi também que entrou o apóstolo José Carlos, de Porto Ferreira, que é um discípulo. Então, muita gente aí que a gente tem aprendido junto, trocado experiência, Alberto Pires e tantos outros, que a gente tem trocado experiências, né? E eu, assim, eu sempre falo que a coisa mais deliciosa do mundo é você estar fazendo a vontade de Deus. Estarmos Amém. sendo a vontade de Deus. Ah, pastor, como é que você está nessa pandemia? Como é que está a igreja? Eu falo, rapaz, a igreja está ótima. Só que eu não posso Amém. ficar perto, mas a gente fica através do online, através das lives, né? Através dos cultos ao vivo, através de um WhatsApp, através de um aplicativo de reunião, de alguma coisa assim, né? Mas a gente Tem está que com muita desenvolver. expectativa que Deus, eu creio que a igreja vai florescer de uma forma agora como ela nunca imaginou. Porque Amém. alguns valores, eu creio que foram recuperados, estão sendo recuperados. Primeiro valor, tempo sozinho com Deus. Nessa quarentena, eu acho que eu nunca li tanto a minha Bíblia como eu tenho lido hoje. Uau. Entendeu? Tempo de Uhum. oração, um tempo de você sentar e meditar. Porque quando eu estava no normal, começava 8 horas da manhã aquela correria, parava 11 horas da noite. E que hora você tem para você poder meditar, investir um tempo com Deus? Por exemplo, nessa quarentena, a gente está conseguindo fazer quase todas as refeições juntos. Eu, minha esposa Que e bênção. meus dois filhos. Eu tenho um filho de 22 anos e um filho de 18. E Aham. todos estamos em quarentena. Então, um está trabalhando online e o outro está fazendo faculdade online também. Mas a gente está Uhum. conseguindo comer junto, conversar junto, está conseguindo sentar um pouco para valorizar o tempo com família, Que né? bênção. Eu estou conseguindo até fazer algo que eu não conseguia, fazer caminhada, né? Uau. Cuidar da saúde. Rapaz, cuidar da saúde, Ih, porque senão a barriga chega, entendeu? E a questão, e a questão não é só a barriga, a questão é a saúde, né? Eu creio que a gente, como pastor, como líder, e aí você fala, um dos temas da tua live, é ser uma live visionária. E agora eu vou dar uma opinião, as pessoas não precisam concordar, é só uma opinião. Mas quando a claro. palavra de Deus diz, em 1 Pedro 5, que nós temos que ser modelo do rebanho, eu acredito que esse modelo também passa pelo lado da saúde. Amém. Passa pelo lado de você estar bem, de você mostrar também um bem-estar, não só espiritual, mas emocional, um bem-estar físico, um bem-estar também, uma gestão financeira controlada, entendeu? Uhum. Então, eu acredito que essa é uma parte muito interessante, no aspecto de os valores desses dias, o valor do tempo com a família, o valor do tempo, o tempo com Deus, né? Cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, não é? Cuidar da sua vida devocional e amar as pessoas, né? Que nem a nossa igreja está fazendo um ponto de coleta de alimentos. Que bênção. Hoje passou uma vizinha lá que não é membro da igreja, ela nem nos conhece como igreja, mas ela viu uma faixa lá de ponto de coleta, ela apertou a campainha, entregou o alimento, o pessoal abençoou Amém. ela. Então, são coisas novas. Por exemplo, eu estou tendo que aprender a falar na frente de um Instagram.
A primeira live, as primeiras lives que eu aprendi a fazer, assim, com outra pessoa, foi agora na quarentena. Porque a gente tá, claro, eu converso com muita gente no corpo a corpo e etc. Tá até que o Sérgio aqui, olha, botou um comentário aqui, saudades do nosso churrasco. Né? Por quê? Porque a nossa vida de igreja, e o Sérgio é um tremendo marceneiro churrasqueiro. Ele não colabora para a gente emagrecer, você entendeu, o Manuel? E aí a gente acaba, eu acho que essa quarentena é tempo de revisão de valores. Sim, Hoje de concordo. manhã eu estava num debate com um pastor, um líder do nosso ministério, como será a igreja depois dessa quarentena? Como é que ela vai voltar? Será que ela volta igual? Será que ela volta pior? Eu acredito que hoje, eu falo isso com muito carinho, com muita humildade, eu tenho 2 rebanhos hoje. Eu tenho um Amém. rebanho físico que vai voltar, né? E eu creio que eu ganhei muitas ovelhas digitais, Amém. né? Amém. Eu não tenho 4.000 membros hoje, mas eu tenho nos canais digitais da igreja hoje mais de 4.000 inscritos. E eu não tenho Que isso de bênção. membresia física. Então nós Que bênção. vamos ter que aprender a pastorear 2 rebanhos, um rebanho físico e um rebanho digital. Que as pessoas talvez nunca vão num culto físico, ou talvez não sejam nem da mesma cidade. Mas nessa quarentena entrou lá num culto, entrou numa live, entrou em alguma coisa e te elegeu como pastor. Então você vai ter que também amar, você vai ter que também cuidar, você também vai ter que pegar os pedidos de oração, entendeu? Então, Uhum. eu acredito que tem sido um desafio. Eu acho que Amém. nós, líderes, né, você também é um gestor, você é um empresário, você é um obreiro, nós vamos ter que nos reinventar, né? Concordo, posso. Nós vamos ter que desaprender algumas coisas e aprender um novo momento. Hoje tem uma geração, por exemplo, esses dias eu estava lá, tinha um grupo do interior da Bahia, não vou nem lembrar o nome da cidade, estavam assistindo nosso Uhum. culto online. Estavam Olha aí. sendo edificados lá. Gente que entregou a vida para Jesus através do culto online. Quer dizer, gente Glória a que Deus. lá de Minas Gerais, na hora que eu fiz um apelo, não sei se fui eu, algum dos pastores, não lembro, mas o que é importante é que a pessoa reconciliou através de um culto online. Aí Amém. daqui nós já ligamos para um pastor de lá, que já entrou em contato para cuidar lá na cidade. Olha que interessante esse movimento de corpo. Né? Você vê, ó, eu estou aqui em Interlagos, você está no Embu, nós estamos fazendo. Eu não lembro de você. Eu lembro de você uma vez que eu vi aí e tal, e nós estamos aqui, dá a impressão que a gente se conhece há quanto tempo? Não é Verdade, verdade? apóstolo. Então, dá a impressão que a gente é amigo de se falar todo dia. O espírito Verdade. testifica, né? Um negócio bacana. Mas, você vê, eu tenho amigos aí no interior de São Paulo, em Minas, etc. E a rede social ela veio, e nós temos que usar como Amém. instrumento de evangelismo. Nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Eu tenho Amém. certeza, porque Amém, as apóstolo. pessoas vão entender após a quarentena, vai haver uma. E a igreja vai ter que aproveitar essa oportunidade. As pessoas vão ter uma grande sede de relacionamento. Que elas não vão aguentar, elas vão ver quão importante é o relacionamento, a comunhão, estar junto, ser igreja, ter alguém para orar por mim, alguém para chorar comigo. Então, eu acredito que se a igreja entender a oportunidade que Deus vai estar nos dando agora, eu creio que vai ser uma grande sacada para a gente ganhar muitas almas para Jesus. Muitas almas. Amém, apóstolo. Amém. Ô, Manuel, entrou uma pessoa muito especial aqui agora na nossa live, hein? Amém. Dona Celina Elizabeth, sabe quem é essa senhora? Não. É a Líder de mais intercessão. conhecida como a minha mãe. Ah! Oh, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, muito bem-vinda. Opa, agora a Essa responsabilidade daí, aumentou. agora eu tenho que Apóstolo, tomar cuidado do que eu falo aqui, porque ela está ali, ó, de testemunha. apóstolo, eu lembrei que enquanto o senhor estava falando a respeito Hum, desse reaprendizado
né? Eu lembrei de uma passagem justamente a respeito de Moisés, que diz a palavra de Deus que ele foi instruído em toda a ciência e sabedoria do Egito. Mas quando ele teve um chamado de Deus, ele teve que reaprender tudo aquilo, todas as coisas que Deus tinha que falar com ele. Mas ele guardou aqueles ensinamentos referentes ao Egito para poder chegar nas pessoas mais influentes. Então, às vezes, tudo aquilo que nós estamos agregando e reaprendendo, nós precisamos e vamos utilizar, né, apóstolo? Nós precisamos nos reinventar, né? Moisés, nessa época, na época que foi chamado por Deus, ele teve que se reinventar, né? Então, é um tempo que eu creio que é propício para realmente nos reinventarmos. Eu tenho, particularmente, apóstolo, até falando diante de ti, algumas pessoas eu já compartilhei, mas eu tenho ouvido muitas palavras com o prefixo re. Reaprender, reinventar, ressignificar, reajustar. Eu tenho ouvido muitas palavras desse tipo. E a palavra re, o prefixo re, um dos significados dele é repetição. Então, repetição e reaprender algo. Né? Então, eu tenho feito isso na minha vida e utilizado as ferramentas que Deus me deu para poder realmente levar o reino adiante. Eu creio que parece que, como o apóstolo Alberto ele fez uma live comigo aqui da segunda-feira, aliás, mandou um abraço para ti. Ele falou aqui que a igreja não está em modo pausa. A igreja, na verdade, ela está avançando. Ela continua em modo avanço para realmente causarmos um impacto poderoso nessa sociedade. E com os meios digitais hoje, os meios digitais vieram para auxiliarmos, para nós termos uma nova dimensão daquilo que estamos fazendo. O senhor, como apóstolo, eu creio que está sendo um desafio para o senhor, está sendo um desafio para nós da plenitude de vida, para o nosso apóstolo, nosso líder apóstolo Alberto, todo o corpo de presbitério, todos estão sendo desafiados a sair dessa zona de conforto, ter que aprender a lidar com as redes sociais, enfim. Isso é o que está sendo gerado em nós. Então, pelo menos eu estou compartilhando isso com o senhor, e eu creio que é isso que a igreja está dimensionando. O Moisés ele foi instruído, né, em toda a ciência do Egito, e só que agora ele ia entrar para um propósito de Deus. Né? Então, quando ele vai para ver a sarça ardendo, porque o chamado dele já nasceu no sobrenatural. Quer dizer, como é que está pegando fogo e aquela sarça não se queima? Então, assim, o sobrenatural de Deus, ele nos força a não descartar tudo aquilo que nós aprendemos. Eu fiz vários cursos, eu fiz engenharia, eu fiz pós-graduação, eu fiz uma série de coisas, algumas ferramentas, eu fiz coaching, eu fiz uma série de coisas. E algumas ferramentas eu aplico no ministério, isso não são coisas boas. Mas o chamado, a condução da obra de Deus, do Espírito Santo, ela nos leva a uma sobrenaturalidade que desafia e que daqui a pouco a gente olha e fala, pô, aquilo ali que eu aprendi, não vou conseguir usar, eu vou ter que depender na fé totalmente. Quer dizer, o chamado de Moisés, ele começa numa sarça ardente. Quer dizer, ele começa num chamado, tira a sandália do pé, que o lugar que você pisa é santo. Peraí, como assim é santo? Eu não estou entendendo nada. Isso aqui é minha terra, meu habitat. Pois é, mas a presença de Deus trouxe uma dimensão do céu num chamado para Moisés. Então a igreja tem que entender que nós estamos aqui, é que nem ontem eu estava vendo uma entrevista num jornal da televisão com o embaixador dos Estados Unidos. Aquele homem, enquanto ele está lá dentro daquele prédio, que é a embaixada americana, ali daquele portão para dentro é os Estados Unidos. Mesmo estando aqui em Brasília, em São Paulo, não sei onde é a embaixada dos Estados Unidos, eu tenho a impressão que é em Brasília. Brasília. Você entrou do portão para dentro, ali é os Estados Unidos. Você está em outro país, mesmo estando com o prédio ali em Brasília, no Distrito Federal. Mas daquele portão para dentro, o que rege ali é o presidente Trump, são as leis americanas,
os códigos, a justiça, os impostos, tudo americano. É uma embaixada. Então, Jesus disse que, Paulo escreveu aos Coríntios que nós somos embaixadores. Ou seja, nós estamos aqui, estamos plantados na terra, estamos com uma série de aprendizados, assim como Moisés. Moisés, ele estava ali no meio do faraó, do Egito, ele estava ali, ele estava naquela terra natural, mas quando a sarça ardente queimou e a voz falou com ele, ali era uma embaixada, ali era céu na terra. Entende? Então hoje, a grande questão é nós pensarmos a igreja como terra. Como terra, meu querido, está todo mundo, seja crente ou não crente, passando por quarentena. Crente ou não crente, está correndo o risco de pegar Covid-19. Crente ou não crente, está correndo o risco de perder emprego. Então, o sol nasce para os justos e os injustos. A questão é quando eu vou conduzir minha vida baseado neste ambiente da terra. Então, eu preciso trazer o céu à terra, como Jesus disse. Vamos orar, Pai nosso, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então, a nossa mentalidade, nossa atuação como igreja, ela tem que ser uma mentalidade de embaixada. Nós estamos aqui, mas nós não submetemos essas leis terrenas, naturais. Não estou falando de lei de justiça, estou falando de movimentações da alma, de notícias, de desgraça. A nossa embaixada, ela traz informação do céu. Informação do céu. Né? E Jesus disse, em Mateus 16, do 13 a seguir, eu edificarei a minha igreja. Ele disse isso para Pedro. Em que momento? Quando Pedro teve a revelação de que ele era o Cristo. A revelação, Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu te revelou isto. Então, em cima da revelação que vem do céu, é onde Jesus edifica a igreja. O que eu acho, agora eu vou dar uma opinião, tá bom? E aí o pessoal que está acompanhando com a gente aí, por favor, sinta-se à vontade para discordar. Porque opinião a gente debate, né? A gente conversa. Mas eu acredito que o que está acontecendo com a igreja nessa fase, a igreja está deixando de ser terrena. E ela está voltando, e Deus está levantando uma geração, aí eu falo de liderança apostólica, tem alguns apóstolos aqui que estão nos acompanhando, essa liderança visionária, e eu creio que essa é a restauração do apostólico, não só de homens que são mais especiais do que esse ou aquele, nada disso, mas é a restauração de uma geração de líderes com uma mentalidade apostólica, como a de Moisés, para trazer o céu para a terra. Não trazer no sentido de nós movermos, porque quem faz isso é o Espírito, mas é treinar uma geração, uma mentalidade de reino de Deus. Então, a igreja ela não pode ser entendida como um prédio, ou como um ajuntamento, ou como só uma comunhão. A igreja é uma embaixada deixada por Deus na terra, por Jesus, sustentada completamente pela palavra de Deus e pela unção do Espírito Santo, para trazer, para ativar, e aí você falou a palavra, o sufixo re, para reativar, para reavivar, para trazer de volta o avivamento, trazer o céu para a terra, e até que haja um transbordo. Né? Quando o salmista escreve no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada faltará, o meu cálice transborda, eu creio que essa embaixada tem que ser tão cheia da presença de Deus, que ela comece a transbordar para fora desses limites para começar a influenciar o reino onde quer que ela é colocada. E isso tem acontecido no Brasil. Você pode ver aí, aquele ministro novo da Justiça é super crente. Disse que ele é radicalmente crente, cristão. Né? Então, assim, puxa, um ministro da Justiça que traz o temor de Deus, isso é bênção de Deus para nós, isso eu não estou pensando em nem outro, estou criticando ninguém, mas na justiça, nós fizemos agora em dezembro, 300 apóstolos no ato profético. O Alberto Pires estava comigo, o Zé Carlos estava comigo lá, o apóstolo Arles estava comigo, tinha 300 apóstolos, nós falamos, Senhor, nós assinamos um decreto lá, lançamos palavra, declarando a justiça de Deus vem, de repente aí, ó, Deus coloca o ministro da Justiça,
E não vai nenhuma crítica no anterior, nada disso, eu não sou juiz de nada, mas Deus coloca ali um servo dele, exatamente na área da justiça, para que venha o teu reino na área da justiça, venha teu reino na política, venha teu reino nas artes, né? Venha teu reino em todas as frentes, na família. Então, o que Deus está sacudindo nessa quarentena? É fazer a igreja voltar a entender, ou ela ter uma revelação do porquê somos igreja. Nós só não somos igreja para levantar templos suntuosos, embora não tenha nenhuma crítica em relação a isso. Não é nada disso. Mas nós não fomos chamados para nos promover. Isso é Babel, isso é Babilônia. Nós não fomos chamados para nosso nome ser grande. Vamos levantar uma torre para que o nosso nome seja grande. Isso é Babilônia, isso é Babel, isso é Gênesis 11. E Babilônia Deus confunde. Né? Mas nós estamos aqui para Pentecoste. Quando ouviram aquela voz, uma voz que afluiu, toda a multidão chegou para ouvir. Foi uma voz que afluiu, uma voz. Cada um ouvia na sua língua materna, porém era uma só voz, era um som único. Isso eu creio que é o que Deus vai fazer com a igreja. A igreja tem que entender que ela é uma voz do Pentecoste. Ela é uma voz que, não mais de Babilônia, cada um falando uma linguagem, mas uma voz agora do Pentecoste. Aquela voz, uma voz afluiu no meio da multidão. E toda a multidão se aproximou para ouvir as grandezas de Deus. Então eu creio que a igreja tem que voltar para essa visão do reino. Nós estamos aqui para transbordar o reino. Nós estamos aqui para trazer uma mentalidade de reino. Nós estamos aqui para viver o Mateus 16, 13 a seguir. Sobre esta revelação, Pedro, eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, com essa igreja que tem a revelação. Não uma doutrina humana, não uma teologia mental, mas uma teologia viva de conhecer ao Senhor, de ter conhecimento. Não só uma igreja que vai expulsar demônios, curar enfermos e fazer milagres e profetizar, mas uma igreja que aquele dia vai escutar: eu conheço vocês, nós conhecemos nosso rei. Né? Porque muitos vão naquele dia dizer: mas Senhor, em teu nome, fizemos isto ou aquilo. Ele falou: mas eu nunca conheci vocês. Então eu não quero fazer uma série de sinais sem conhecer o rei e o reino. Né? Então acho que nesse momento de quarentena, nós precisamos fazer uma revisão dos valores. Uma revisão dos valores, entendeu? Dos valores do reino de Deus nas nossas vidas. Amém. Pastor Tiago, nosso líder de jovens, está mandando um abraço aqui para o senhor. Tiago, querido, esse é muito amado, muito precioso. Um beijão no seu coração, queridão. Amém, amém. Glória a Deus. Ele entrou aqui na nossa live aqui. Eu tô vendo aqui, ó. Apóstolo, falando a respeito justamente dessa mentalidade de reino, o senhor acha que esse é o maior desafio da liderança nos dias de hoje? Transicionar a igreja de mentalidade consumista para mentalidade de reino? Ou há algo a mais a respeito disso? Opa. Estou em modo pausa. Logo ele volta, amados. Aí. Voltou. Voltou. Conseguiu pegar a pergunta, apóstolo? O grande desafio da liderança atual. O senhor estava falando a respeito de mentalidade de reino. O senhor acha que esse é o maior desafio, de transicionar a igreja de mentalidade consumista, uma mentalidade consumista, vamos ser uma linguagem clara, consumistas de mensagens para mentalidade de reino de Deus? O senhor crê que esse é o maior desafio da liderança ou há algum outro que é maior ainda que esse? Rapaz, você trouxe um ponto aí muito sério. Porque quando você vai em Efésios 4:11 para avaliar os 5 ministérios, ali é muito claro que Jesus ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com a finalidade de treinar os santos para que os santos desempenhem o seu serviço, o seu trabalho. Eu creio que esse é o grande desafio
da liderança, acho que de todos os tempos. Era de reproduzir. Eu estava esses dias meditando no livro de Samuel, Josué, Samuel. Estou fazendo um estudo na quarentena, eu comecei de novo o meu estudo. Eu gosto de ler a Bíblia toda durante o ano. Lá em Gênesis 1, vou até Apocalipse. Agora na quarentena eu recomecei lá em Gênesis 1 de novo. E eu estava avaliando um pouquinho Josué, Samuel. Foram homens que foram brilhantemente usados, mas não formaram sucessores. Né? Os filhos não deram. Quando eu falo filho aqui, eu não estou falando só de um filho biológico, porque isso aí não é porque é filho de pastor que vai ser pastor. Tem que ter um chamado de Deus, né? Mas eu vejo que o grande desafio da liderança hoje é a reprodução. Gerar pessoas que vão exercer o ministério, não só consumir uma mensagem de domingo, por exemplo. Né? Eu tenho conversado com alguns líderes de que eles estão preocupados com algumas ovelhas que não têm mais esse abastecimento do domingo, e alguns estão voltando para o álcool, voltando para a pornografia, voltando com pensamentos ruins, entendeu? Então, isso gera o quê? A gente tem que tomar cuidado para a gente não gerar um público, um rebanho que consome, que vai ouvir uma palavra abençoada, que vai realmente ser empolgado, que ele vai receber unção, etc. É como se aquele carrinho de corda, que você dá a corda no domingo, ele tem corda para rodar até o próximo domingo. Mas eu creio que o grande desafio da liderança é, em Deus, buscar uma unção em Deus, para realmente ativar os santos para que eles continuem sendo igreja lá no escritório, na faculdade, na célula, na casa de milagre, no grupo familiar, o nome aí não importa, nas casas de paz. Eu também uso aqui estratégia de evangelismo, agora está parado, mas de ir nas casas, de ir lá evangelizar. Então, mas eu sei que sempre na igreja vai haver um percentual de gente que se permite ser ativada e outros que só querem consumir. E todos vão para o céu, a gente vai amar a todos. Mas estamos perdendo o melhor do reino, porque aqui neste mundo, quando a gente é chamado por Deus, eu não fui salvo só para ser salvo. Uma vez eu brinquei com a igreja, eu falei, olha, se fez o apelo, você entregou a vida para Jesus, você está salvo. Você se arrependeu, você se batizou, você está salvo. É só isso? Então Jesus pode te recolher agora. Ué, está salvo. Não, ele te salvou, sim, para passar e ter vida eterna com ele. Mas aqui, enquanto aqui, você está com 5 ou 2 ou 1 talento na tua mão. Você precisa resolver o que você vai fazer. Né? Talvez o teu talento seja na área de assessoria, consultoria. Talvez o talento do outro seja lá como médico. Outros como pastores em tempo integral, como sou eu, como é o Alberto, alguns outros. Mas assim, todos nós temos um talento que veio da parte de Deus. E esse talento tem que reproduzir para a gente devolver para o dono do talento amanhã, que vai pedir prestação de contas. Então eu vejo, por exemplo, se você pega lá Atos 19, você vai ver que Paulo chega lá na cidade e ele pergunta para os discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aí o pessoal diz para Paulo, não, a gente nem sequer ouviu falar do Espírito Santo. Ué, mas em que vocês foram batizados? Não, nós somos batizados nas águas, nós cremos em Jesus. Ele falou, não, mas espera aí, esse é o batismo de arrependimento, esse é o batismo de crer. E o outro? Não, o outro a gente não sabe. Diz que Paulo colocou as mãos sobre eles e eles começaram a profetizar e falar em línguas. Por que havia uma preocupação desses apóstolos do começo lá da igreja com o batismo do Espírito Santo e com o poder, com profetizar e falar em línguas? Para que aqueles discípulos fossem efetivos para continuar implantando o reino. Então, isso que eu acho que é o redimensionamento da liderança apostólica e profética. Porque às vezes a gente fica ali na dimensão pastoral, que é maravilhosa, eu sou pastor também, que a gente cuida, a gente ama, etc., mas nós temos que ativar a ovelha no sentido dele poder ser produtivo no reino de Deus. Porque se ele é produtivo, ele não vai ter o lado de consumismo.
Claro que todos nós sentamos para ouvir uma palavra, isso acontece comigo, com você. Semana passada um discípulo meu pregou, sentei na primeira fila e fiquei recebendo a palavra de Deus no meu coração. Teve um outro domingo que a minha esposa pregou, fiquei lá sentado e recebi a palavra de Deus no meu coração. Não tem problema isso. Terça-feira pregou uma das minhas pastoras, eu sentei na primeira fila lá no culto online e recebi a palavra de Deus. Mas isso não significa que eu estou consumindo, porque o próprio aspecto de eu colocar alguém para pregar, eu estou multiplicando liderança, estou dando oportunidade, eu estou ativando o ministério dos outros. Então, eu estou também consumindo, estou recebendo, mas eu estou ativo para gerar pessoas. Então, esse é o grande desafio da liderança. E isso mexe muito comigo quando o apóstolo Paulo fica preocupado que eles só tinham ficado no batismo das águas, do arrependimento e da fé em Jesus, que é importante, mas agora é necessário o batismo do poder, do Espírito Santo, do fogo. É batismo no Espírito Santo e fogo. Fogo, santificação, e no Espírito Santo é poder para realizar. Né? Então, eu acredito que a igreja tem que voltar a ser essa igreja do fogo. Não do barulho, mas essa igreja da unção, do poder de Deus. Essa unção da sobrenaturalidade. De ver a sarça ardente. De Deus bradar no monte. Você entende? E isso não é só para... você é mais pentecostal, apóstolo. Não, não é isso. É palavra de Deus. Os homens que fizeram diferença, Paulo, Barnabé, o Filipe era um diácono, ele transtornou cidades inteiras com o poder de Deus, era um evangelista. Você entende? Vai lá ver Estevão, meu Deus do céu, o cara era usado de uma forma, Pedro, a sombra dele curava. Será que o Espírito Santo mudou? Será que o Espírito Santo perdeu o poder? Será que Deus não é mais o mesmo ou nós temos uma historinha registrada lá? Não é não. Nós somos a igreja. E hoje, com muito mais potencial, hoje com internet, hoje com unção, hoje no YouTube você escuta pregadores do mundo inteiro. Você pode receber transferência, tem treinamentos, você tem tanta ativação apostólica, profética, tanto material. Né? Então, eu acredito que esse é o desafio dessa igreja do século XXI, ela ser relevante e treinar um povo. Agora, isso aí, o evangelista, isso aí, eu acho que vai muito da mentalidade do líder. Né? Se a mentalidade for mais pastoral, ele vai sempre querer todo mundo muito perto dele. Se for uma mentalidade mais de mestre, vai ser mais a parte do ensino, que todos esses ministérios são fundamentais. Agora, se a mentalidade for apostólica, né, não que ele seja melhor que os outros ministérios, mas eu creio que a restauração do apostólico é realmente ativar os santos, para os santos desempenhar esse trabalho de implantar o reino de Deus. Esse é o grande desafio dessa liderança no século XXI. Eu acho que o Tiago, evangelista, acho que ele está querendo fazer uma pergunta para você aí. Amém. Pastor Tiago, pode fazer aí, nós temos 5 minutos ainda, então se fizer, vai fazer rapidinho aí. A conversa está tão boa, né? Nossa, apóstolo, passa muito rápido, é impressionante. Mas daqui uns dias a gente faz outra. Exatamente. Coisa mais para frente aí a gente faz uma nova live aí, em nome de Jesus. Eu posso assim, no caso, o pastor Tiago, uma vez, em outra live, ele fez uma pergunta muito interessante. E eu acho que eu vou replicar para o senhor. Tá? Temos pouco tempo, mas eu creio que dá para fazer essa pergunta. Para o senhor, o que é um líder de sucesso? Como é ser um líder de sucesso? Rapaz, aí eu acredito que o sucesso, para você tem que ter um medidor. Né? Tem que ter um parâmetro. Né? Esse cara teve sucesso ou não teve sucesso? Aquele time de futebol teve sucesso, ele ganhou o campeonato. Então você teve um parâmetro aí para medir. Agora, um líder espiritual, eu creio que o sucesso dele, ele vai ser medido naquilo da convicção no coração de estar fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Tendo a sua identidade. Por exemplo, não adianta eu ser o Alberto. O Alberto é o Alberto. O Ricardo é o Ricardo, o Manuel é o Manuel, o Tiago é o Tiago. Então nós temos que valorizar, agradecer a Deus pela identidade que temos.
Então, o líder de sucesso é, eu fiz com tudo que eu tinha, com meu coração, minha alma, meu entendimento, minha força. Eu fiz tudo aquilo que o Senhor pediu para eu fazer? Se sim, eu não sei se a minha igreja tem 20 membros, tem 100 membros, tem 1000, tem 1 milhão de membros. A questão é, eu fiz com todo o meu coração, eu fiz com toda a minha alegria, eu fiz com todo o meu zelo, entende? Então, isso é um líder de sucesso, porque o sucesso segundo o mundo é baseado nas coisas que você tem, que você conquista, quantos membros você tem, que carro você anda, ou se você tem dinheiro na conta ou não tem. Então, essas métricas do reino de Deus, é só você avaliar Jesus dizendo sobre a viúva pobre. Quer dizer, a métrica do reino ali, sucesso para aquela mulher foi, ela deu 2 moedas, tudo que ela tinha, todo o coração dela estava naquilo. Então, para mim, um líder de sucesso é aquele que põe o coração 100% em tudo aquilo que ele faz. É uma casa de paz? 100% o coração. Ele vai ofertar 100% o coração naquilo. Vai fazer uma live? Eu estou aqui com você 100%. Estou feliz de estar aqui com você. Tem mais coisa para fazer? Claro que tem. Tinha outros compromissos? Claro, mas eu estou feliz de estar aqui, porque esse é o nosso momento 100%. Então, sucesso é colocar o coração 100% naquilo que você faz. Entendeu? Amém. E o pastor Tiago mandou uma pergunta aqui, olha, evangelista. Como é que o senhor vê hoje os jovens na igreja? Evangelista, pastor, é o seguinte, eu vejo hoje uma geração de jovens que necessitam da paternidade apostólica. Uma geração que precisa de direção. Uma geração que precisa de um discipulado de pais apostólicos. De pais que consigam conectar a linguagem com eles, conectar essa geração internet, mas ajudá-los, né? Ajudá-los a identificar carreira, identificar um casamento sólido, identificar o chamado de Deus. Eu acredito que os jovens da igreja hoje, eles estão querendo uma direção. Porque são tantas informações. Os jovens hoje em dia, eles clicam no Google, eles têm 50 mil informações de tudo quanto é assunto. E eles estão precisando de pais e mães espirituais maduros que possam ajudá-los, não direcionar, mas ajudá-los a encontrar o propósito que Deus tem para cada um. Eu converso com alguns jovens e eu fico preocupado porque eles não têm projeto. Eu, aos 17 anos, eu já sabia que eu queria fazer engenharia, eu já sabia onde eu queria estudar, eu já sabia em que área eu queria trabalhar, eu já estava buscando em Deus, já estava me encaminhando. Hoje você não sei se eu vou estudar, eu não sei se eu vou comprar bicicleta, eu não sei se eu vou casar, eu não sei se eu vou fazer um curso. Então, assim, tá faltando um pouco de propósito dos jovens da igreja. Eles têm sede de Deus, eu acho que é uma geração que tem sede de Deus, como jovem, mas eles precisam que a nossa geração, a geração dos pais espirituais, possam ajudá-los a ativar. Então aí o pastor Tiago, que é um pastor de jovens, sim, ter o movimento, a luz, o som, a dança, que isso faz parte do jovem, né, do esporte, mas ajudá-los à carreira. Por exemplo, os jovens hoje, você é um homem evangelista, você é um homem da área financeira, os jovens hoje não sabem fazer uma aplicação financeira. Os jovens não sabem hoje fazer um investimento numa previdência privada. O jovem hoje não sabe que se ele começar a guardar agora, por mês, um pouquinho por mês, quando ele chegar aos 50 anos, ele pode estar muito bem de vida. Você entende? Então, isso nós precisamos colocar na pauta para ensiná-los. Área sexual, área de noivado, área de namoro, área de como identificar um cônjuge, não pela aparência ou por ser bonito ou bonita, mas pelo propósito que Deus tem para a vida de cada um. Os jovens hoje, eles não sabem, por exemplo, fazer um orçamento financeiro, né? Não sabe quanto ganha, quanto gasta, tudo parece que é meio movido, né? Então eu acredito que precisa de orientação. Apóstolo, vamos encerrar aqui. Quero agradecer ao senhor, foi uma honra recebê-lo, que Deus te abençoe cada vez mais e
em outra oportunidade. Tá falta 10 segundos. Então, quero te agradecer, apóstolo. Obrigado, viu, por comparecer. Deus te Beijo para abençoe. vocês, o que você precisar à tua disposição. Amém. Deus abençoe.